tipo suor, palidez, náusea, desencadeado por coisas tradicionais. Então, nesse caso, a gente fica mais tranquilo na emergência. E também hipotensão ortostática, lembrar aqueles pacientes idosos, desidratados, polimedicados, ao levantar. Então, a história clínica realmente define a situação. E a última diretriz europeia trouxe de uma maneira bem clara que uma diferenciação mais simples na emergência, através do julgamento clínico, sem usar aqueles scores difíceis, baseado na clínica. Pacientes de baixo risco, tem uma causa provável benigna, o paciente vai ser liberado com tranquilidade. O problema é os pacientes de risco moderado a grave, né? Esses pacientes devem ficar na emergência definido se ele vai internar ou não, basicamente. E aí, esse meio termo, que às vezes é importante cada vez mais... André. Oi? Está pedindo para usar o mouse para apontar assim, aspectos mais importantes em cada slide, Tá. dar o destaque. Obrigado. Então, o problema aqui é o risco moderado a grave. Esses pacientes devem ficar em emergência e definir se vão precisar internar ou não. E aqui talvez seja o grande ponto, né? Talvez não seja tão legal diferenciar síncope na emergência ou no consultório. Talvez o importante aqui seja essa transição, né, do paciente da emergência, que ele não é tão grave, que não precisa de uma internação desnecessária, mas que ele possa sair daqui com um encaminhamento, com um exame definido, com acompanhamento pós, né? E a unidade de síncope é uma coisa, a unidade de síncope, quando presente, não precisa ser uma estrutura física, mas alguns profissionais dedicados a isso, que possam dar esse caminhamento e o segmento depois. Parece que os primeiros 15 dias pós a síncope é o grande período que a gente tem para detectar arritmias, causas arrítmicas. Veja bem claro que nesse estudo canadense, 5.500 pacientes, que usou um score canadense, ele dividiu em risco médio e alto e seguiu esses pacientes ao longo dos 30 dias. Dos pacientes que tiveram arritmias pós essa alta da emergência, a maioria deles foi de alta, 50% apareceu nas primeiras 6 horas, né? Mas o interessante aqui é que nos primeiros 15 dias, até 91% das arritmias foram detectadas. Então, o paciente sai da emergência com uma monitorização, por exemplo, de um Holter prolongado. Nessa primeira fase pós-alta, o rendimento diagnóstico parece ser alto. Tem estudos que mostram que compara 15 com 30 dias de acompanhamento depois, e 15 dias parece ser o mais custo-efetivo. Então, isso não é difícil, né? O paciente sair dali com uma monitorização e um acompanhamento de perto. Já a abordagem ambulatorial é muito mais tranquila, né? Você está lá no ar-condicionado, tranquilo, né? Ambulatório lá do Dr. Jamil, bonitinho. Então, a partir da avaliação inicial, você vai definir para onde você vai essa investigação, quais os testes ambulatoriais você vai pedir. O problema do ambulatório é aquela síncope inexplicada, né? Aí que pega, porque até um terço dos pacientes, apesar de exames da avaliação inicial, ele fica sem diagnóstico, né? O estudo eletrofisiológico ajuda em algumas situações, o tilt test nessa condição tem uma sensibilidade que não é tão boa, ele funciona melhor quando já tem uma probabilidade pré-teste maior de causa reflexa, e mesmo com esses dois exames, até um quarto dos pacientes ficam sem etiologia definida, isso que preocupa. Nesse contexto, o monitor de eventos implantável vem ganhando muito espaço, ele aumenta muito a probabilidade e a rapidez do diagnóstico, né? O paciente para de fazer muitos exames desnecessários e por isso ele é realmente custo-efetivo. Os estudos recentes têm mostrado isso. Então, o que a gente quer nessa situação da inexplicada é pegar o eletro durante o sintoma, né? Durante a síncope. Muitas vezes não pega arritmia, mas a gente sabe que durante a síncope o eletro não foi diagnóstico, então a causa não é arrítmica, não é dali, né? Então, vem ganhando muito espaço o monitor de eventos atualmente. Esse estudo aqui eu trouxe para ilustrar, um estudo em inglês, pegou alguns 246 pacientes pós-emergência, com síncope sem causa, e dividiu em 4 grupos. Um grupo convencional, um grupo que foi para uma unidade de síncope e um grupo que implantou um monitor de eventos bem precoce e viu o tempo até o eletrodiagnóstico, o tempo até se conseguir um eletrodiagnóstico. E realmente o melhor rendimento foi quando se juntou o monitor de eventos implantável com a unidade de síncope, né, até 55% dos pacientes. Desses, 22% foram com marca-passo, de outra forma não iria, só 3% nos outros grupos foram com marca-passo. E também do grupo com monitor de eventos, 21% teve um ritmo sinusal durante a síncope, ou seja, a síncope não era rítmica, né? Então, as indicações de síncope inexplicada vêm ganhando espaço. A última diretriz europeia de 2018 ampliou isso para trazer uma fase mais precoce da investigação naquelas síncopes recorrentes. Lógico, descartado causas que já indicariam um CDI, causas que já indicariam um marca-passo, né? E também é importante aqui que as síncopes reflexas, quando muitos refratários, recorrentes, o monitor de eventos também ajuda, porque o benefício do marca-passo na síncope reflexa também foi baseado em estudos a partir do monitor de eventos e não do tilt, né? Então, o monitor de eventos também tem espaço nessa indicação. Aqui eu trouxe para ilustrar um caso do nosso ambulatório, uma jovem de 24 anos, técnica de enfermagem, que
procurou a gente na emergência 1 ano atrás, outro serviço, por palpitações há 1 ano, 3 síncopes precedidas por palpitações, 2 síncopes com pródromos de náusea e mal-estar, e junto a sintomas de intolerância ortostática. Na avaliação inicial, PA 90/60, sem proteção ortostática. Chegou para a gente já com diversos exames, eletro, eco, teste, Holter, ressonância magnética de coração não diagnósticos. Então, se você for ver pela história, o fato de ele ter 3 síncopes precedidas por palpitações preocupa, né, de uma causa rítmica, mas o fato de ser jovem, ter pródromos, náusea, mal-estar, deixa a gente mais tranquilo, uma causa reflexa. Então, um paciente que com certeza ser liberado da emergência sem grandes problemas. E a gente foi fazer no tilt test, viu bem que durante a inclinação, a pressão se manteve igual, estável durante todo o exame de tilt, porém a frequência cardíaca, depois da inclinação, aumentou bastante, aumentou mais que 30 batimentos por minuto, chegou aqui a quase 160 batimentos por minuto na inclinação, persistiu elevado durante todo o exame, o nitrato aumentou um pouquinho mais, né? Fechou o diagnóstico para síndrome postural ortostática taquicardizante, que é uma síndrome comum em jovem, em mulher, e muitas vezes passa despercebido, porque são sintomas às vezes vagos, né? Se confundem muito com ansiedade também, então a investigação mais detalhada pode fechar esse diagnóstico. Então, finalizando, assim, o grande desafio é a história clínica na emergência, que muitas vezes é deficitária, e no ambulatório buscar de maneira bem criteriosa os exames complementares para buscar aquela síndrome de causa inexplicada, né? Obrigado. Doutor André, é com o senhor agora. Alô, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, só não estamos lhe enxergando. Vamos então já deixar para o final a discussão, né? E vamos passar agora para o segundo tópico, como tratar o paciente com síncope. Quem vai nos falar, o Dr. Sérgio Luiz Zimmermann, também de Blumenau. Sérgio. Muito obrigado, Andrei. Vocês estão me ouvindo? Sim. Todos estão me ouvindo? Ok. Obrigado, Andrei. Quero parabenizar o Marcelo, o Jamil, o Anderson pela iniciativa desse evento importante e, ao mesmo tempo, agradecer o convite e dar boa noite a todos vocês aí, dizer que é com grande satisfação que eu estou participando desse webinar. Esses são os meus principais conflitos de interesse, que são basicamente por participação em estudo científico, e eu gostaria de começar a falar em tratamento de síncope, ressaltando um dado extremamente importante, que o pilar principal desse tratamento é um diagnóstico cuidadoso, é um diagnóstico feito detalhadamente, lembrando de vários pontos, várias situações clínicas que podem ocorrer, e eu trouxe esse exemplo justamente para ilustrar. Trata-se de um grande jogador de basquete, muito importante, que há algumas décadas apresentou um episódio de síncope durante um jogo oficial nos Estados Unidos. E esse atleta foi submetido a um tilt test, o tilt test foi positivo, e a partir daí ele foi tranquilizado e voltou às quadras. E algumas semanas depois, num jogo com os amigos, ele apresentou uma fibrilação ventricular e morte súbita. Os grandes ensinamentos que nós temos nesse caso, primeiro, é que o diagnóstico da doença de base é fundamental. É muito importante pesquisar se existe alguma doença subjacente. Esse paciente, na verdade, era portador de uma miocardiopatia e ele faleceu durante uma atividade física. E eu queria ressaltar para esse segundo grande ensinamento, que é o de que toda síncope que ocorre durante esforço físico, durante atividade física, tem que ser avaliada de uma forma muito cuidadosa. Porque, em geral, as síncopes durante esforço físico têm características malignas e fazem com que a gente lembre que pode, por trás disso, existir uma cardiopatia subjacente. Isso ensina também que o tilt test é um exame que tem algumas limitações, o seu valor preditivo positivo não é tão elevado e alguns pacientes com doença subjacente podem apresentar esse exame alterado.
Bom, nós vamos falar sobre o tratamento e os principais temas são a síncope reflexa, ou neuromediada, ou neurocardiogênica, a hipotensão ortostática e a síncope de origem cardíaca. Os dois primeiros, em geral, são de tratamento clínico e o terceiro, que é a síncope de origem cardíaca, depende muito da doença subjacente, que pode necessitar de tratamento, e muitas vezes essa causa sincopal é arrítmica, e por isso nós não vamos entrar em detalhes, porque esse tema vai ser abordado em seguida pelo Dr. Alexandre. A síncope reflexa ou neuromediada, em algumas situações, ela pode ser acompanhada de pausas muito prolongadas, de sintomas severos, e pode caracterizar um quadro maligno, mas isso é a exceção e na grande maioria das vezes nós conseguimos tratar esses pacientes adequadamente com algumas medidas importantes que são principalmente advindas de um bom relacionamento médico-paciente, ou seja, nós temos que explicar para o paciente, nós temos que fazer com que o paciente entenda o que está acontecendo com ele. Nós temos que fazer com que ele procure lembrar dos fatores precipitantes, que são variáveis de indivíduo para indivíduo, e procurar agir nesses fatores precipitantes. Um dos dados muito importantes no tratamento é manter o paciente hidratado. Não que ele tenha que estar hipervolêmico, mas o importante é lembrar que a hidratação não adequada ela pode facilitar o aparecimento da síncope, então é recomendado que esses pacientes ingiram de 2 a 3 litros de água por dia, em média, e procurem observar a concentração urinária, que é um método bom para saber se isso está acontecendo de forma adequada. Ambientes fechados, muitas vezes, são fatores precipitantes, principalmente indivíduos que ficam muito tempo em posição ereta, como a gente costuma observar em solenidades, casamentos, etc. E são situações que podem ser administradas de acordo com cada situação. O reflexo da tosse pode provocar, muitas vezes a tosse pode ser prevenida ou exigir um tratamento adequado. Alguns pacientes têm o sintoma durante micção, pode acontecer com venopunção, e isso deve ser individualizado e deve-se chegar deve-se ter uma conversa para procurar administrar um pouco essas situações para evitar que isso aconteça. Outro dado muito importante do tratamento é o reconhecimento dos pródromos. A grande maioria dos pacientes com essa síncope, eles têm uma sensação grande de mal-estar antes de perderem a consciência. Eles têm palidez, náusea, sudorese fria, e essa sensação de mal-estar muitas vezes é um aviso. E nesse aviso podem algumas ações ser efetivas para evitar que a perda total de consciência aconteça. Aqui eu lembro que a adoção do decúbito dorsal muitas vezes é extremamente efetiva, porque existe um restabelecimento do fluxo cerebral, e essas medidas são de recomendação 1 pelas principais diretrizes de que nós dispomos no momento. A síncope reflexa ela pode ser abordada também no momento da pré-sincopal através de manobras de contrapressão muscular. E aqui eu cito que pode ser com os membros superiores, manobras de força isométrica, manobras de hand grip, manobras de força isométrica com os membros inferiores. E aqui eu ilustro uma situação em que um indivíduo que, num gráfico de pressão, vem apresentando uma hipotensão, uma tendência à hipotensão, e a partir do momento que se instala a contrapressão, esses níveis tensionais aumentam, muitas vezes podendo evitar que uma situação muito desagradável venha a acontecer. Outro procedimento é o tilt training, que é um tipo de treinamento que pode ser auxiliar nessa situação para prevenir novos episódios. A síncope reflexa também, nos pacientes com essa situação, devem se submeter a uma investigação na história clínica com relação ao uso de medicação. E aqui eu lembro que vários antihipertensivos podem predispor a essa situação, principalmente os diuréticos e os beta-bloqueadores, que são os que mais se relacionam com essa situação. Os nitratos também,
Algumas drogas neurolépticas, antidepressivos, principalmente os mais antigos, também podem ter uma alteração nesse reflexo. E drogas dopaminérgicas, como aquelas usadas nos pacientes com síndrome de Parkinson, podem também precipitar o seu aparecimento. Essa medida é classe 2A nas principais recomendações que nós temos atualmente. O tratamento farmacológico na síncope reflexa, ele é um pouco limitado. A fludrocortisona foi utilizada durante muito tempo, é uma droga que tende a aumentar a volemia, e ela, hoje em dia, nessa situação, tem uma recomendação 2B, porque alguns trabalhos mostraram que os seus efeitos colaterais nem sempre não existe uma relação risco-benefício suficiente para a sua utilização. Alguns trabalhos que foram realizados mostraram que a recidiva é alta comparado com pacientes utilizando placebo, portanto, a sua utilização nessa situação tem sido restrita atualmente, da mesma forma como os alfa-agonistas, que aumentam a resistência vascular periférica, como a midodrina, que também possuem uma probabilidade maior, grande de efeitos colaterais, tem sido pouco utilizada, a recomendação 2B, porque a sua efetividade é restrita e a sua meia-vida é muito curta, dificultando a posologia e a sua utilização. E os beta-bloqueadores, que foram drogas promissoras no passado, no intuito de tentar reverter aquela ação adrenérgica inicial do reflexo antes de ser desencadeado, eles se mostraram muito pouco efetivos, portanto, hoje em dia não existe mais recomendação nenhuma nas diretrizes para sua utilização. A síncope por hipotensão ortostática, ela tem um tratamento muito parecido com a síncope reflexa que eu citei anteriormente. As medidas educativas aqui são de recomendação 1, hidratação também é importante, muito importante. Aqui eu lembro que existe trabalho mostrando que a ingestão aguda, no momento do sintoma de água gelada, pode fazer com que esse quadro reverta. Portanto, a água tem uma função maior, a hidratação maior do que a gente imaginava. E a descontinuação de drogas vasoativas, que muitas vezes são a causa dessa hipotensão. Aqui se acrescentam também algumas outras medidas, como a utilização de meias elásticas, em alguns casos, a cabeceira elevada, que é aquela que se ergue a cabeceira em torno de 10 graus, pode produzir uma modulação nesse tônus, fazendo com que o indivíduo diminua a chance de uma recidiva. E a midodrina, nesse caso, tem uma indicação maior, com resultados melhores, assim como a fludrocortisona. Resumindo a nossa apresentação, o sucesso do tratamento depende muito de um diagnóstico criterioso e cuidadosamente estabelecido. Segunda mensagem é que os tratamentos não medicamentosos têm um papel fundamental na síncope reflexa e na hipotensão ortostática, já que as drogas também não se mostraram extremamente eficazes, principalmente na primeira situação. E vocês observam que eu citei várias recomendações das principais diretrizes científicas de que nós dispomos, mas o nível de evidência é praticamente zero, quer dizer, nenhuma delas foi testada em grandes estudos randomizados. O nível de evidência B ocorreu em 13 das recomendações e o nível de evidência C em 3, ou seja, apenas opinião de especialistas, mostrando que nós temos muito que investigar, nós temos muito que aprender ainda com relação ao tratamento e da prevenção dos pacientes com síndrome. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Sérgio. Vamos passar, então, a discussão de quando indicar o marcapasso e o CDI no Teatro da Síncope, com o doutor Alexander Romano Dalforno. E, ao final, teremos a nossa discussão em que as perguntas que vocês vão enviando, a gente vai poder colocar aí para o pessoal responder.
Pode começar, Alexandre. Alô? Agora sim, acho que agora todos estão me ouvindo. Eu vou pedir para o Anderson ir passando meus slides aí. Coube a mim o assunto de quando indicar marca-passo CDI. Pode passar o próximo, Anderson? Deixa eu ver se o Anderson consegue me ouvir. Ok. Anderson, por favor. Sim. Ah, sim, muito obrigado. É isso aí quando eu pedi. Então, só como já foi explicado pelo André, eu queria só deixar ressaltar que a síncope ela não é um diagnóstico final de uma doença, ela é apenas um sintoma. Então, se a gente for basear o nosso raciocínio clínico somente no tratamento do sintoma, a gente vai errar, na grande maioria das vezes, no tratamento. Tá? E uma outra coisa importante, Emerson, pode passar o próximo, que a síncope hoje, na verdade, ela é um importante fator prognóstico. A síncope hoje, ela é um fator de risco em várias doenças. A gente pensar não só como um sintoma, mas sim como um estratificador de risco nos pacientes com miocardiopatia, seja ela qual for. Pode passar, por favor? Está muito na moda hoje aí, só clica no próximo. Está muito na moda essa imagem, então eu queria lembrar que a síncope é um fator de risco para várias doenças. Então, só para lembrar vocês que quando um paciente que tem uma miocardiopatia tem uma síncope, o risco de ele morrer por causa de uma doença cardíaca estrutural aumenta de 2 a 4 vezes, dependendo da doença cardíaca que ele tem. Então, vamos basicamente à nossa recomendação do tratamento. Emerson, por favor. Aí, vamos tentar esmiuçar aqui quando que a gente deve indicar um marca-passo. Vejam aqui que são as diretrizes de 2018 para pacientes que têm síncope devido à doença do nó sinusal ou bloqueio AV. Vamos começar pelo quadradinho mais da esquerda, quando você tem uma bradicardia documentada e você tem uma relação evidente com a síncope, ou seja, houve a síncope e você tem a documentação da bradicardia, a indicação do marca-passo é classe 1. Não há dúvida de que vai ajudar esse paciente. Já no quadradinho ao lado, quando você tem a bradicardia documentada em síncope, mas não há uma relação casual entre as duas, você não conseguiu documentar que a síncope está relacionada àquela bradicardia, o nível de indicação já é 2A e existe uma chance de 15 a 30% de que esse paciente venha a repetir a síncope porque não teve uma relação com a sua documentação da bradicardia. Aí, obrigado. E quando você tem um bloqueio AV de segundo ou de terceiro grau correlacionado com a síncope, seja ele persistente, seja ele paroxístico, seja ele relacionado a QRS largo ou QRS estreito, a indicação do marca-passo é de classe 1. O mais intrigante, o que nos atrapalha um pouco, é quando você tem a síncope e tem um eletrocardiograma com bloqueio de ramo esquerdo, bloqueio de ramo direito ou um bloqueio bifascicular. Nesses casos, o que está orientado? Em que a gente siga na investigação. Como classe 1, que a gente faça um estudo eletrofisiológico ou implante um monitor de eventos. E aí, a partir desses dois mecanismos, em que você consegue documentar em que há um alto risco da síncope ser relacionada a um distúrbio da condução, e quais são esses altos riscos? O intervalo HV é maior do que 70 milissegundos ou pausas maiores do que 3 segundos com sintomas no monitor de eventos encontrado ou pausas assintomáticas de 6 segundos. Esses são os critérios que foram usados para que você indicasse marca-passo como classe 1 nos doentes com bloqueio fascicular. Não está errado, e as diretrizes contemplam isso, se você não tem como fazer estudo eletrofisiológico ou não tem como implantar um monitor de eventos nos doentes com síncope e bloqueio de ramo ou bloqueio bifascicular, implantar um marca-passo empírico. Porém, há uma chance de recidiva da síncope em torno de 30% a 40%, como a gente vai ver no próximo slide, o que faz com que a indicação nesse nível seja 2B. Pode passar, Emerson, para a gente ver.
Essa recomendação ela é baseada basicamente nesse estudo que mostra aqui, por exemplo, um estudo mais antigo de 2002, por exemplo, com síncope inexplicado em pacientes com bloqueio de ramo. Quando você segue os pacientes e acompanha, só a metade dos pacientes tem síncope cardíaca. Então, a metade vai continuar desmaiando. O mesmo estudo à direita mostra os mesmos resultados. Por exemplo, se você tem um paciente com bloqueio bifascicular e uma síncope inexplicada, mas não conseguiu documentar um DAVT nesse caso, se você fizer um estudo eletrofisiológico ou implantar um monitor de eventos e ele te der o diagnóstico, a tua chance do paciente não recorrer na síncope é de 100%. Ele vai estar bem tratado. Quando você faz um implante empírico nos doentes com bloqueio bifascicular ou bloqueio de ramo, no final de 5 anos, até 30% deles recorrem à síncope, porque alguns deles ainda têm síncope neuromediada, ou às vezes a síncope é inexplicável. Pode passar aí, por favor. O cenário muda um pouco quando a gente tem uma síncope inexplicada, um distúrbio de condução, um bloqueio bifascicular e o paciente tem uma doença cardíaca estrutural. Vejam ali que quando a fração de ejeção é menor ou igual do que 35, há uma recomendação clara das nossas diretrizes para que seja implantado um desfibrilador. Um desfibrilador que serve como marca-passo e serve como prevenção de morte súbita. Vejam que nesse grupo de pacientes, a síncope ela é um estratificador de risco. Ela aumenta o risco de morte súbita. Quando a gente tem os pacientes com condução e síncope inexplicada e a fração de ejeção ela é relativamente preservada, você deve indicar um estudo eletrofisiológico e, se o estudo eletrofisiológico for negativo, indicar um monitor de eventos implantado. Vejam que há uma intensificação de que a gente vai atrás do diagnóstico desses pacientes. E você pode indicar um marca-passo de forma empírica, da mesma forma como classe 2B nos pacientes com fração de ejeção, mas a fração de ejeção relativamente preservada, acima de 35. Mas a recomendação é que você siga a investigação. Então, se você tem um paciente com bloqueio de ramo ou um bloqueio bifascicular e ele tem a fração de ejeção menor que 35, é um CDI. Se a fração é maior do que 35, você deve fazer um estudo eletrofisiológico. Se ele te der o diagnóstico, você trata. Se ele não te der o diagnóstico, você implanta um monitor de eventos para que o diagnóstico seja feito. Vamos para o próximo. Eu queria mostrar um caso. Não sei se vai dar para mostrar tudo com o atraso da internet aqui, mas vejam aqui, esse é um caso nosso. Eu não sei se todo mundo que está aqui assistindo tem conhecimento que a gente aqui no SOS adotou a partir do ano passado uma estimulação completamente fisiológica. A gente não implanta mais marca-passo muscular, só marca-passo no sistema de condução, o que permite que uma paciente dessas, por exemplo, que tem um bloqueio autoventricular total, com QRS largo, com padrão de bloqueio de ramo direito, BDAS, que sugere muito um bloqueio intericiano, consiga ter uma estimulação bem fisiológica. Vejam no próximo diapositivo. Em que vejam um videozinho no lado direito, em que o eletrodo está dentro do septo interventricular, em torno de 1 centímetro mais ou menos, atravessando do septo à direita até o septo à esquerda, tentando encontrar o local do bloqueio, tentando encontrar o ramo esquerdo. E vejam que o QRS já é bem bom, é um QRS que tem em torno de 110, 115 milissegundos, mas ainda não tem um critério de estimulação do ramo esquerdo. Pode passar o próximo, Marcos. Vejam que quando a gente aumenta a energia, eu consigo encurtar mais ainda o QRS, sinal de que eu estou muito próximo do ramo esquerdo. Então a gente avança um pouquinho mais, pode mostrar, por favor, o próximo. Vejam que o bloqueio atrioventricular total, que tinha padrão de bloqueio de ramo direito, agora passa a ter um padrão de bloqueio de ramo esquerdo, porque eu encostei no ramo esquerdo e bloqueei ele também. Vejam aqui, e a partir daí eu começo a estimular, sinal de que eu estou em cima do ramo esquerdo. Pode passar no próximo. E vejam agora que o QRS fica com uma morfologia. Vejam no vídeo como o eletrodo entrou um pouco mais no septo, agora em torno de 1 centímetro, 1,5 centímetros. E a gente consegue capturar, deixar a morfologia típica de condução pelo ramo esquerdo, que é uma morfologia de padrão de QR em V1. Podemos passar o próximo, Anderson?
Então, esse é o eletrocardiograma final. Podemos dar uma aceleradinha, pode passar o próximo, mas vejam que o padrão é exatamente o mesmo do nível que ela tinha o escape. Era o mesmo padrão do QRS, agora com estimulação direta do sistema de condução. Estamos estimulando direto o que sobrou do sistema de condução dela com o padrão de bloqueio de ramo esquerdo. E aqui, vamos entrar só nas indicações de CDI. Eu só quero lembrar que o CDI ele não é indicado para todo mundo que tem taquicardia ventricular. Vamos lembrar que o CDI é a forma mais dolorosa de tratamento da taquicardia ventricular. Imagine se esse paciente que está aí no monitor, com esses vários episódios de taquicardia ventricular frequentes, tivesse um CDI e fosse tomar choque toda vez que ele tivesse uma taquicardia ventricular. Então, só para lembrar que o CDI, na síncope e paciente com arritmia ventricular, ele atua como uma prevenção de morte súbita, não como tratamento da taquicardia ventricular. Vejam que, vamos passar ao próximo, só as nossas diretrizes recomendam coisas diferentes. Ó. Pode passar, Anderson, próximo, por favor. Já passou. Deve estar com retardo na internet. Aí. Então, vejam que na direita, tem um retardinho, mas quando a síncope é causada por taquicardia ventricular, no quadro da direita, vejam que a indicação classe 1 para o tratamento da síncope causada pela TV é a ablação por catéter, que é o que controla a maioria das crises de arritmia. E você tem indicação de classe 2A para drogas antiarrítmicas. Vejam que o objetivo é controlar a arritmia que causa a síncope. Quando você vai pensar em indicar um CDI, você tem que pensar se o doente tem risco de morte súbita, se a doença que causou a taquicardia ventricular aumenta o risco de morte súbita. Então, na verdade, a indicação do CDI depende da doença que está causando. Vamos passar o próximo só para a gente ver. Por exemplo, se você tem uma síncope por taquicardia ventricular num doente com fração de ejeção menor ou igual a 35, a indicação é de desfibrilador. Vejam aí está a recomendação classe 1 para pacientes com fração de ejeção menor ou igual a 35, com 5 a indicação do CDI. Quando você tem uma doença estrutural não tão evidente, mas tem síncope, vejam, quando o doente tem uma fração de ejeção em torno de 35% a 50%, que não entra na indicação classe 1, você pode até indicar um desfibrilador, porém o nível de evidência cai um pouco, cai para 2A. Tá? E se nesse paciente o risco de morte súbita for menor, você pode indicar um monitor de eventos para complementar o diagnóstico. Por favor, o próximo. Então, vejam por que naqueles pacientes com fração de ejeção entre 35 e 50, você pode, e com síncope, você pode indicar o desfibrilador. O risco de fibrilação ventricular, o risco de morte é muito semelhante nos pacientes que têm taquicardia sustentada e que têm síncope. Baseado nisso, há uma indicação de CDI com um nível de evidência 2A agora para pacientes com miocardiopatia, fração de ejeção entre 35 e 50 no implante de desfibrilador. Abaixo de 35, ninguém tem mais dúvida, né? Por favor, o próximo. Vou entrar rapidinho em 3 doenças, mas só para citar como fator de risco, por exemplo, na miocardiopatia hipertrófica, a síncope aumenta o risco de morte súbita em quase 3 vezes. Então, na verdade, não só a síncope é uma indicação, você tem que seguir as recomendações da Sociedade Europeia de recomendação de implantes de CDI para morte súbita. A síncope é um dos fatores. Por favor, só para terminar, então, em 2 outras doenças, como que a síncope é um fator prognóstico, por exemplo, na displasia ritmogênica do ventrículo direito, da mesma forma, não só tendo síncope e o diagnóstico de displasia, você vai indicar um CDI. Você deve seguir as recomendações de que se o doente for mais grave, por exemplo, se ele tiver outras formas de estratificação de risco, como taquicardias ventriculares não sustentadas frequentes no Holter, uma história familiar de morte súbita precoce, uma doença ventricular direita extensa ou um estudo eletrofisiológico positivo, e síncope, aí você vai indicar um desfibrilador. Se ele não tiver nada disso, você pode seguir a investigação da síncope com um monitor de eventos, onde o nível de evidência é um pouco melhor com indicação 2A. E na síndrome de Brugada, da mesma forma, vejam que o risco aumenta em 2 a 3 vezes na presença da síncope,
E aqui, sim, ainda é discutível a indicação do CDI, tanto que o CDI e o monitor de eventos entram no mesmo nível de evidência. Se você tiver um doente em que você, com brugada tipo 1, que você acha que a síncope é de origem cardíaca, você pode indicar. Se você tem dúvida que ela possa ser vasovagal ou neuromediada, você pode indicar um monitor de eventos. Muito obrigado, esse era o meu último slide. Desculpa o atraso por causa da internet, mas eu agradeço ao ambos pela colaboração. Obrigado, Alexander. Alô, estão me ouvindo? Sim. Bom, nós estamos um pouco adiantados no horário, né? Mas foram poucas perguntas que eu anotei aqui. Uma foi que o doutor Sérgio, se ele podia exemplificar um pouco melhor como é feito o tilt training, né? Eu já aproveito para perguntar para ele se ele tem o hábito, como eu, de sugerir que o paciente faça isso na cama, né? Com elevação da cabeceira durante a noite. E a outra coisa que eu gostaria de perguntar para vocês, para todos, né? Uma situação que, felizmente, ela é rara, mas quando acontece é bastante complexo de resolver, que é a síncope maligna, né? O paciente com síncope recorrente, muitas vezes jovem, que é vasovagal, mas tem trauma craniano, etc., e que a gente esgota todas as formas de tratamento não medicamentoso, etc., e o paciente continua muito sintomático. Existe uma indicação de marcar passo para esses casos, principalmente com drop response, né? Só que a gente sabe que isso pode diminuir a chance da síncope, mas não vai evitar a hipotensão, né? E mais recentemente a gente tem ouvido falar bastante sobre a possibilidade de se fazer a ablação dos plexos ganglionares vagais, né, junto ao coração, para tentar melhorar essa situação. Então eu queria saber se algum de vocês gostaria de comentar, principalmente o Alexander, que tem um pouquinho mais de experiência com isso. Acho que a pergunta era para o Sérgio primeiro, da síncope neuromediada do tilt training, né? Alô? Estão me ouvindo? Sim. Isso. Tá. Bom, com relação ao tilt training, é um procedimento que, na verdade, ele é efetivo, mas a sua efetividade não é muito grande. Tanto que a recomendação nas diretrizes, tanto americana como europeia, é uma diretriz 2B, é uma indicação 2B. Então, o tilt training, na verdade, existe um protocolo em que o paciente 2 vezes por dia assume aquela posição que eu mostrei no slide, em que ele reforça aquela musculatura pela postura que ele assume, e esses intervalos de tempo de execução do exercício, da atividade, vão aumentando. A cada semana eles vão aumentando alguns minutos, e alguns estudos inicialmente mostraram uma certa efetividade, mas o tilt training melhor, eu acredito que seja esse que o Andrei falou, que é a mudança da postura, a elevação da cabeceira da cama. Esses resultados têm sido melhores e eles servem principalmente na prevenção da hipotensão ortostática, por ajudar a modular esse reflexo. Então, Andrei, eu só dar minha colaboração sobre a pergunta da ablação dos plexos parasimpáticos do coração. Isso é um tratamento que vem surgindo aí nos últimos 12 meses, a 1 ano e meio. O que isso tenta fazer? Como o nosso tratamento hoje para síncope vasovagal é um tratamento muito pouco eficaz, várias formas de tratamento pouco eficazes, surgiu isso. No que isso se baseia? Na destruição da inervação parasimpática do coração, e principalmente do nó sinusal e do nó AV, em que você consegue talvez abolir esse reflexo da síncope neuromediada. Então, é feito um mapeamento de gânglios no coração, a maioria deles está próximo da veia cava superior, e próximo das veias pulmonares, um local onde normalmente a gente faz a ablação da FA também. E se você consegue empiricamente destruir esses gânglios, há uma perspectiva de que isso vai tratar melhor. Tem alguns trabalhos de São Paulo, tem alguns trabalhos do exterior, tem um pessoal na Turquia fazendo essas ablações. Parece que o resultado é promissor, mas a gente ainda está
engatinhando nisso. Mas eu acho que vai ser uma alternativa ao tratamento da síncope, porque hoje a gente não tem muita coisa para síncope vasovagal. Queria acrescentar também, Anderson, que no tratamento da síncope reflexa, o que vem ganhando espaço também hoje em dia é o treinamento de exercício físico, né? Existe uma fisioterapia específica também desses pacientes que tem mostrado que em 3, 4 meses de treinamento, quem faz esse treinamento reduz muito a recorrência de síncope. Então, talvez melhor que eu te tenha seja um programa supervisionado, né? Uma reabilitação autonômica que chama, que o paciente tem um programa específico de postura, reforço muscular, um treinamento específico que a fisioterapia que faz, tem tido bons resultados. O grupo do Rio faz bastante isso, na SOS, a gente está começando a fazer da fisioterapia e vamos daqui a pouco coletar dados para ver se realmente a gente vê alguma diferença na prática disso. Andrei? Andrei, a palavra é sua. Tá. Estão me ouvindo? Sim. Eu perdi a conexão com vocês, eu não consegui, só peguei agora o Pacheco no final, então eu não escutei o final do Sérgio e não escutei o Alexander. Ele falou? Sim. Bom, eu não posso falar nada porque eu perdi a conexão. Alguém pode assumir no meu lugar? Não, André, eu respondi aquelas tuas perguntas, a gente está praticamente aí pronto para começar a fazer essa denervação. Acho que eu consegui explicar para todos aí, pena que tu perdeu a... O Alexander, tem uma pergunta, já que o Andrei está inoperante, tem a pergunta do Dr. Evandro Albino, que ele gostaria de perguntar para ti qual a taxa atual de sucesso na ablação da taquicardia ventricular em cicatriz isquêmica, se isso tem tido alguma melhora. Olha, tem tido uma melhora, tá? A gente tem evoluído bastante nas ablações, hoje a gente consegue lesões maiores, consegue mapeamentos melhores, com menos indução das taquicardias ventriculares, a gente consegue fazer um mapeamento em ritmo sinusal, o que melhora o resultado. Mas, infelizmente, a doença progride, a miocardiopatia evolui e há uma taxa de recidiva de 50% em mais ou menos 2 a 3 anos. Isso são números mundiais, tá? Então, na verdade, na miocardiopatia isquêmica, a ablação é um tratamento sintomático da taquicardia ventricular. A gente tem que pensar no tratamento da miocardiopatia como um todo, a prevenção da morte súbita com o desfibrilador e a ablação como uma cereja para tratamento da taquicardia ventricular. E se houver uma recidiva, se faz a ablação de novo e assim vai, conforme a doença vai evoluindo. André, podia falar um pouco mais do mecanismo da síndrome postural, da síncope postural taquicárdica? É uma boa pergunta. A hipótese é caracterizada por a pressão arterial se mantém e na posição ortostática a frequência cardíaca aumenta e causa sintomas na posição de ortostase. Tem vários mecanismos para isso, tenta explicar de diversas formas, mas não se tem bem um consenso sobre isso. Envolve desautonomia, envolve alterações do sistema nervoso simpático, neuromodulação, uma série de coisas que estão envolvidas nisso, mas não se sabe com certeza realmente o mecanismo exato disso, sabe? Ok, então acho que a gente pode encerrar esta mesa. Quer falar alguma coisa, Andrei? Não, só um comentário que eu acho que vale a pena aí em relação ao que o André acabou de dizer e que o Sérgio, puxando um gancho, falou na aula dele, né? Que o beta-bloqueador atualmente é uma classe 3 para esse tipo de síncope, de comportamento, e justamente porque, nesse caso, ele vai impedir essa taquicardia reflexa e provavelmente ele vai piorar ainda mais uma situação de desautonomia. Então, é bem provável que, ao invés de, além de não ajudar a evitar o reflexo de Besson de Arish, ele ainda por cima dificulta, digamos, e até aumenta depois o tempo de bradicardia, por exemplo. Então, está formalmente contraindicado o beta-bloqueador nessas síncopes reflexas e envolvendo essas desautonomias. Ô, Jamil, eu posso fazer uma pergunta, Jamil?
Jamil, posso fazer uma pergunta? Já que tu te manifestaste. Primeiro, eu queria saber qual é o hospital de campanha. Tem um elemento ali que está fardado de verde, né? Me confundo assim de branco. Está no hospital de campanha e com uma internet ótima também, né? Eu não sei que hospital de campanha que ele encontra, mas é assim, a gente tem que... O cara é bravo, né? O cara está defendendo as cores do Brasil. Mas a minha pergunta para o grupo aí, eu queria saber o seguinte, para a gente, que é clínico, assim, ó, tá, eu investiguei a síncope, não cheguei a conclusão nenhuma, o eletro é normal, o indivíduo desmaiou, qual é a minha estratégia de acompanhamento para aquele indivíduo que eu não consegui fazer o diagnóstico? O coração é normal, não tem miocardite hipertrófica, mas teve comprovadamente como eu devo acompanhar, qual é o meu segmento desse paciente? Essa é a última pergunta, que a gente já está atrasado. Resposta rápida, por favor. É para mim ou é para o André? Pode ser para o fardado aí, pode ser. Fala aí, fardado. Então, cara, olha só, o que eu acho da investigação de síncope com coração normal, tá? O que a gente tem feito hoje, se você tem pelo menos 2 episódios sincopais, tá? Aí você não consegue, com a investigação habitual, com Holter, eletro e o teu eco normal, hoje, na verdade, o que a gente tem feito aqui é um monitor de eventos, tá? Se tu acha que a síncope é vasovagal, acho que a gente faz um tilt teste antes. Mas se você acha que a síncope é cardiogênica, a melhor forma de investigação ainda é o monitor implantado. Você pode botar 2, 3, 5, 10 dias de Holter e não vai conseguir fazer o diagnóstico. Então, se você tem síncope recorrente e acha que pode ser cardiogênica, a gente acompanha com monitor de eventos. É impressionante como a gente consegue fazer diagnóstico de coisas que não vamos nada. Ok, muito obrigado. Vamos passar para a próxima mesa redonda, então, a respeito de fibrilação atrial. E eu passo a palavra ao Dr. Sérgio Zimmermann, que é o coordenador da próxima mesa. Por favor, Sérgio. Bom, vamos passar ao nosso próximo assunto, então, que é a fibrilação atrial. E a primeira pergunta é: em quem vale a pena manter o ritmo sinusal e até quando? E eu convido o Dr. Tiago Silvestrini para respondê-la. Não sei se todo mundo consegue me ouvir agora. Sim. Todo mundo consegue me ouvir agora? Sim. Sim. Ok. Ok. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite da Sociedade Catarinense para esse evento. Mais uma vez, poder compartilhar de vocês de um evento, né, mesmo que virtualmente agora. E também parabenizá-los pela iniciativa. Muito legal o evento está sendo e está sendo um sucesso, com certeza, pelo número aí já de participantes que a gente consegue observar. Eu recebi a missão de falar sobre fibrilação atrial, em quem vale a pena manter o ritmo sinusal e até quando. E a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: qual é a importância da fibrilação atrial e qual é o impacto que essa doença tem nos nossos pacientes? Primeiro, a gente sabe que a fibrilação atrial é uma doença altamente prevalente na nossa população, principalmente com o avançar da idade. É a arritmia clínica mais comum que a gente se depara, tanto no consultório de cardiologia como nas emergências de cardiologia. E o número de novos diagnósticos vem crescendo com o passar do tempo. Outros problemas relacionados à fibrilação atrial é o risco aumentado associado de acidente vascular cerebral. A gente sabe que esse risco, né, o estudo de Framingham já mostrou para a gente há muito tempo, que pode aumentar em até 5 vezes quando comparado com a população que não tem fibrilação atrial. Um outro problema da fibrilação atrial é o aumento de risco de morte. A mortalidade associada à fibrilação atrial pode ser dobrada em relação à população que não tem fibrilação atrial e é um fator de risco independente seja homem ou mulher. Outro problema da fibrilação atrial são os aspectos clínicos relacionados à fibrilação atrial. Ela diminui a qualidade de vida do paciente com fibrilação atrial, diminui a capacidade física do paciente, está relacionado a queixas de depressão, ansiedade,
bastante significativa e vários estudos já têm mostrado isso aí de uma forma bastante robusta. E uma segunda pergunta para a gente responder, a primeira tema da aula, é saber como é que a gente vai reverter o ritmo, manter ou reverter uma fibrilação atrial e tentar manter em ritmo sinusal. Existem várias maneiras de a gente fazer isso e cada maneira, cada forma que a gente tem de tratar a fibrilação atrial vai trazer riscos e benefícios que a gente deve balancear para individualizar o tratamento para cada paciente. Bom, a primeira maneira que a gente tem de tratar uma fibrilação atrial, que me vem à cabeça, é a cardioversão elétrica. E várias publicações vêm mostrando que é um procedimento seguro, com uma chance de reverter o ritmo bastante grande, independente de como a gente faça a cardioversão. Independente que eu digo, lógico, com o mínimo de segurança, né? E tem a familiaridade com a sedação, com vias aéreas e com a manipulação do desfibrilador, do cardioversor. Mas se a gente está usando antiarrítmico ou não, a taxa de sucesso é boa, claro que usando antiarrítmico melhora. Se o choque é bifásico ou monofásico, também tem uma chance de reversão muito boa. Se as placas são colocadas de maneira na região anterolateral ou posterolateral, tudo isso os estudos já mostraram que tem uma chance de reversão muito boa. Então, é um procedimento que a gente pode adotar na maioria dos pacientes que a gente precisa para reverter uma fibrilação atrial para ritmo sinusal. No entanto, para a gente manter esse ritmo sinusal a longo prazo, a gente vai precisar de um suporte medicamentoso. Aí talvez comece alguns problemas. Por quê? Porque as drogas antiarrítmicas, os resultados a médio e longo prazo não são tão significativos assim. Essa publicação do New England de 2000 mostrou, por exemplo, que a amiodarona, a taxa de sucesso, chega a ficar no máximo em torno de 65%. É muito melhor quando a gente compara com a propafenona e sotalol, por exemplo, que nessa mesma publicação mostrou uma taxa de sucesso de aproximadamente 35% a 40%. Essa publicação do Lancet também, em 2012, mostrou que quanto mais tempo a gente usa o antiarrítmico, nesse caso foi a flicainamida, maior a manutenção do ritmo sinusal quando a gente compara um grupo que usou por apenas 4 semanas. Isso nos faz pensar, então, que para manter o ritmo sinusal por mais tempo, a gente precisa manter essa medicação por mais tempo. Aí vem um outro problema dos antiarrítmicos, que são os efeitos colaterais. Infelizmente, esses medicamentos não vêm desacompanhados de efeitos colaterais e alguns deles até fatais, né, como as arritmias ventriculares associadas ao aumento do QT, a torsades de Pontes. E uma série de antiarrítmicos já mostraram o aumento da mortalidade quando comparado ao placebo. Essa publicação aqui, a gente consegue observar, em relação ao placebo, a taxa de mortalidade é muito maior nos pacientes que usam antiarrítmico, especialmente o sotalol, que é uma medicação que a gente usa até hoje na nossa prática clínica, então tem que ter bastante cuidado. E isso nos faz pensar que será que vale a pena manter o ritmo sinusal com medicação antiarrítmica? Será que não vale a pena só controlar a frequência? E vários estudos já tentaram mostrar o benefício do controle do ritmo com medicamento antiarrítmico e não conseguiram sucesso quando a gente compara apenas com o controle da frequência. Publicações no final da década de 90 e do começo dos anos 2000, né, várias publicações resumidas nessa meta-análise, na revisão das mais importantes, mostraram que não houve nenhum benefício em relação à mortalidade, também não teve nenhum benefício em relação a risco de AVC, quando a gente tenta controlar o ritmo com medicamento antiarrítmico versus só o controle da frequência, nos fazendo pensar que os riscos relacionados ao uso da medicação talvez sobreponham ao benefício dela. Um terceiro pilar, esse sim muito importante, é o controle agressivo dos fatores de risco cardiovascular. Esse sim tem se mostrado benéfico na redução da taxa de recidivas de fibrilação atrial, como, por exemplo, nessa publicação, a REST-AF, que foi publicada em 2014, mostrou que pacientes submetidos à ablação por catéter, que além da ablação por catéter tiveram um controle agressivo dos fatores de risco, que eram tabagismo, sedentarismo, sobrepeso, controle da hipertensão, da glicemia e dislipidemia, tiveram uma resposta muito melhor ao tratamento do que aqueles pacientes que não tiveram essa iniciativa. Outra publicação agora recente, de 2020, que deixou muita gente triste aí, mostra que o consumo de álcool também é um problema na fibrilação atrial. Aquela pessoa que tem um uso excessivo de álcool por semana e que tem um episódio de fibrilação atrial, se conseguir fazer a abstinência ou diminuir o uso do álcool, a gente consegue ter um resultado na taxa de incidência de fibrilação atrial, de novos eventos, assim como na carga de fibrilação atrial.
Outro estudo importante foi o Legacy, que mostrou um benefício na redução do peso de 10% significativo, principalmente naquelas populações que conseguiu reduzir mais de 10% do peso, conseguiu melhores respostas para a manutenção do ritmo sinusal, assim como o controle da apneia também vem se mostrando uma estratégia importante do ponto de vista clínico para combater a fibrilação atrial. Bom, o quarto pilar é o pilar que a gente está mais em contato, inclusive, além da parte clínica, que é as intervenções por catéter, e várias publicações vêm mostrando o benefício da ablação da fibrilação atrial através de catéter, desde essas publicações desde da metade da década passada, mostrando o benefício da ablação por catéter em vários cenários, desde pacientes com fibrilação atrial paroxística que falharam com tratamento antiarrítmico, até mesmo pacientes que a gente tentou como primeira linha de tratamento a ablação, como mostrou essa meta-análise dos estudos RAFT 1 e 2 do MANTRA. Os pacientes com FA persistente também têm uma taxa de sobrevida livre de eventos quando comparada a medicação antiarrítmica maior no grupo de ablação por catéter, no segmento de 12 meses, e esse resultado parece se mostrar também a longo prazo, na publicação de 5 anos de acompanhamento de pacientes. Chama atenção que quando tem apenas um procedimento, a taxa de sucesso não é tão boa, mas quando a gente faz mais de um procedimento, quando compara com medicamento, a taxa de sucesso fica bastante interessante, nos fazendo pensar que a gente não deve desistir na primeira ablação de fibrilação atrial quando ela eventualmente falha. Essa publicação também mostra que parece uma evidência que mostra que quanto mais precoce a gente indica o procedimento percutâneo e ablação por catéter, parece que melhora o benefício, isso que mostrando os estudos recentemente. E 2 estudos que eu gostaria de tomar um pouquinho mais de tempo, são os estudos mais recentes, importantes, que foram publicados a respeito da fibrilação atrial. Um deles foi o Cabana, que foi esperado com bastante ansiedade pela comunidade da cardiologia e da urologia, que tentou mostrar o benefício da ablação por catéter comparada com medicação antiarrítmica em desfechos mais duros, como mortalidade, acidente vascular cerebral, sangramento e parada cardíaca. E quando a gente observou ao longo de 4 anos esses pacientes que foram submetidos ao protocolo, né, e a randomização, que era a intenção de tratar, a gente não conseguiu ver uma abertura das curvas e os pacientes tiveram resultado no final, tanto para a medicação como para a ablação por catéter, resultados muito semelhantes em relação a esses desfechos. Tem uma informação dessa publicação, que é uma informação mais controversa, mas talvez que vale a pena ser citada. Quando a gente para a avaliação de intenção por tratar, mas sem aqueles que seguiram o protocolo de tratamento, ou seja, né, levando-se em consideração o crossover, aqueles pacientes que, independente da randomização, mas que foram submetidos à ablação por catéter, tiveram esses desfechos duros após 1 ano, melhor do que aqueles pacientes que tiveram a manutenção do ritmo sinusal, embora realmente seja um pouco controverso pelo desenho do estudo. Uma coisa que não é controversa, outro resultado do Cabana, é a melhora da qualidade de vida. Vários outros estudos já vinham mostrando isso, e esse estudo mais robusto, com mais pacientes, randomizado, mostrou o benefício da ablação, quando comparado com medicação, na melhora da qualidade de vida dos pacientes. Uma última publicação que eu acho que é muito importante foi o CASTLE-AF, publicado no New England em 2018, que mostrou o benefício da ablação de pacientes muito graves, com insuficiência cardíaca, disfunção grave do ventrículo esquerdo, fração de ejeção abaixo de 35, classe final 2, 3 e 4, onde a gente conseguiu observar uma melhora na mortalidade e internação de insuficiência cardíaca nesses pacientes, ou seja, parece que os pacientes mais graves é que mais se beneficiam da ablação. Aqui foi uma apresentação nossa no Congresso de 2017, do nosso grupo do Instituto de Ritmologia Cardíaca, onde a gente tinha aí até então só 240 pacientes, mas mostrando uma taxa de sucesso muito boa, né? FA paroxística em torno de 80% e 70% na FA persistente de longa duração, mais ou menos compatível com os números que a gente tem em outros grupos do Brasil e de fora. Bom, para tentar finalizar e responder a pergunta, é muito fácil quando a gente tem os 2 extremos do espectro, né? O homem sintomático, hipertenso, FA paroxística, coração normal, que é refratário a medicamento, a gente sabe que tem que tratar essa arritmia de alguma maneira. Temos que lutar pelo ritmo sinusal. Ao passo que no outro extremo, a gente tem, por exemplo, uma mulher de 80, quase 80 anos, hipertensa, diabética, AVC, prévio, ato esquerdo grande, assintomática, me parece que a gente não consegue trazer nenhum benefício em trazer essa paciente para o ritmo sinusal. Então, respondendo à pergunta, já que eu estou passando do meu tempo aqui, em quem vale a pena? Na minha opinião, baseado nos estudos, acho que todo paciente com novo diagnóstico de fibrilação atrial, sintomático, especialmente jovem, coração extremamente normal, e que a gente consiga combater os fatores de risco, são pacientes que a gente deve tentar manter ritmo sinusal, salientar que a estratégia invasiva tem bons resultados, então se a gente for manter o ritmo sinusal
A gente, por alguma estratégia, eu acho que além do controle de fatores de risco, a estratégia invasiva com ablação me parece melhor que o medicamento. A recidiva da ablação não significa falha desse tratamento, às vezes é importante insistir, e parece que os pacientes com insuficiência cardíaca, que a gente geralmente deixa de lado, com mais medo de complicações, mas são os pacientes que mais têm benefícios da intervenção. Desistir do controle do ritmo, pacientes com FA, sabidamente de muita longa duração e assintomáticos, quando o controle do ritmo não muda o status clínico do paciente, e o risco de manter antiarrítmico se sobrepõe ao possível benefício e também não há indicação de ablação por catéter. Acho que era essa a minha mensagem, agradeço a atenção. Muito obrigado, doutor Tiago. Muito obrigado, doutor Tiago. Eu convido agora o doutor Arri Correia Filho para responder a próxima pergunta, que é como anticoagular o paciente com fibrilação atrial e doença arterial coronariana. Arri, teu microfone está desligado. Pronto, liguei. Está todo mundo Ok. escutando? Beleza? Tá. Então, vamos lá. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui à noite. Eu agradeço ao Emerson, ao Jamil pelo convite, ao pessoal de Blumenau, o Sérgio, o Thiago, que me precedeu, a todo o pessoal da arritmia. E a gente vai tentar aqui, em 10 minutos, expor, acho que muita informação, e vocês me perdoem, eu tentei resumir da melhor maneira possível, tem muitas informações recentes, e eu espero ajudar vocês a chegar a alguma conclusão com tudo isso que eu vou falar aqui. Muito bem. Bom, fundamental, tanto na angioplastia quanto na doença coronariana, é a necessidade de anticoagular. Claro que a gente está falando de fibrilação atrial, é o tema, mas é o dilema da tripla terapia. Quer dizer, toda a vida que nós tanto na doença coronariana quanto na anticoagulação por fibrilação arterial, a gente precisa prevenir eventos aterotrombóticos. E, vamos assim dizer, à medida que a gente consegue ter fármacos melhores para isso, nós necessariamente vamos aumentar o risco hemorrágico e não tem jeito para isso. Como tem muito estudo, eu vou começar assim já com, assim, e os estudos são recentes, eu vou começar com estudos muito antigos já aqui, né? O Augusto, que na verdade foi publicado no meio do ano passado, em 2019, por isso estou brincando com vocês. A literatura sobre isso era vasta, eu tinha feito uma aula longa, mas impossível de ser retratada em 10 minutos. Então, nós vamos primeiro falar do Augusto, depois eu vou falar dos outros estudos, mas, basicamente, o Augusto procurou retratar o quê? Um paciente com fibrilação atrial, um paciente que era coronariano, que tinha tido uma síndrome coronariana aguda ou sido submetido a uma angioplastia, que já estava planejado, pelo menos, tomar o inibidor P2Y12 por pelo menos 6 meses. Eles randomizaram 4.600 pacientes para receber ou a Pixaban, 5 mg, ou um antagonista da vitamina K, e uma segunda randomização em relação à aspirina ou placebo, que, na verdade, é uma novidade quando a gente vai comparar, como eu vou mostrar para vocês, em meta-análise depois. Então, esse estudo, assim, de certa forma, nos contribuiu com uma informação nova. E, assim, isso que eu quero trazer essa informação para vocês. Todos esses estudos, quando comparava antivitamina K com os novos NOACs ou DOACs, como vocês querem chamar, a preocupação inicial qual era? A preocupação inicial era mostrar que essas drogas tinham segurança. Então, desde o primeiro estudo, chamado Pioneer, até o Augustus e até o Redual e, por último, o estudo com a endoxabana, eles procuraram, primeiro de tudo, o objetivo era provar que esses medicamentos eram seguros. Então, de novo, aqui está isso aqui, o primeiro slide, o desfecho principal do estudo era provar que sangrava, como que sangrava a associação da apixabana com placebo ou apixabana com aspirina. Ou seja, claro, todos esses doentes estão tomando um inibidor
inibidor P2Y12. E vocês vejam que a associação de apixabana com placebo, comparado ao antivitamina K versus aspirina, que seriam os dois extremos, nós temos 11,4 de redução absoluta, com uma redução de NT extremamente significativa, assim como também, se a gente for comparar nesse mesmo estudo, aqueles que usaram aspirina contra aqueles que usaram placebo, no que se refere ao risco hemorrágico, não há dúvida nenhuma que a gente tem um benefício muito grande. E, em relação aí aqui à eficácia, ou seja, morte e hospitalização. Claro, aqui foram pinçados alguns elementos da eficácia, morte e hospitalização. Se a gente for comparar os dois extremos, apixaban contra placebo e antivitamina K contra aspirina, nós temos uma redução absoluta de 5,5 com um NT extremamente favorável comparado com o grupo tradicional. E vocês vejam que quando a gente vai analisar o grupo no geral, em relação aos desfechos isquêmicos, porque o resultado desse estudo ele falava em desfechos isquêmicos, e aí eles elencaram todos aqueles desfechos isquêmicos possíveis, né? E aqueles que realmente que mostraram uma diferença era AVC e hospitalização. Os demais não houve diferença. Eu já vou falar para vocês aqui, como o nosso tempo é curto, como eu falei, de duas meta-análises muito recentes. A primeira é de julho do ano passado, também como o investigador principal, o Renato Lopes, que é o autor principal brasileiro, vocês sabem, é o autor principal também dessa meta-análise, que comparou 4 estudos. O WEST, que era um estudo ainda comparando varfarina com só um inibidor P2Y12 comparado com a tripla anticoagulação. O Pioneer, que foi o primeiro estudo, daí já sim, comparando um NOAC com 2 doses diferentes contra a dose tradicional de antagonista da vitamina K, usando a dupla antiagregação. O Redual, que usou as 2 doses diferentes da bigatrana, e o Augusto, que eu já comentei com vocês aqui antecipadamente. Então, para mostrar para vocês sempre assim, veja bem, isso é importante porque vocês vão ver no meu raciocínio final. A primeira coisa que quer se convencer é que essas drogas são seguras. Então, o paciente que toma um NOAC com apenas o P2Y12 sem aspirina, ele tem um risco hemorrágico de ter um time risk maior, menor do que se eu usar o tratamento tradicional, que seria antivitamina K e dupla antiagregação. Eu tenho um benefício nos outros grupos, mas que cruzam o intervalo de confiança. Quando eu vou comparar, somando o time maior e o time menor em relação a esses scores de sangramento, vocês vejam que a antivitamina K usada só com P2Y12 ou o NOAC só com P2Y12, ele também mostrou um benefício em relação à redução de risco hemorrágico. Tá? Quando a gente vai ver plotado o resultado de segurança baseado no critério de score de risco hemorrágico do estudo, porque a gente está falando aqui de time maior e time menor, mas eu tenho o BARC, eu tenho o ISTH, então eu tenho vários critérios diferentes. Mas se a gente levar em conta o critério específico usado no estudo, de novo, o paciente que tomou o NOAC com P2Y12 ou que tomou o antivitamina K com P2Y12 comparado com as doses com dupla antiagregação, vocês vejam que eles são vantajosos no sentido de segurança, de diminuir o sangramento. Qual é o problema? O problema é que a antivitamina K, quando eu uso com P2Y12, ele aumenta a chance de hemorragia intracraniana. Muito bem. Em relação ao desfecho de eficácia, e aqui é importante, nenhum desses estudos foi capaz de ter poder para mostrar diferença de eficácia. Claro, vamos pensar assim, havia uma estratégia. Primeiro, a gente tem que provar o medicamento é seguro. O medicamento é seguro. Se ele não for seguro, nem vamos começar para frente. Então, se faz um estudo menor, porque mostrar segurança eu consigo com um estudo menor. Aí depois eu vou mostrar eficácia. Bom, vocês sabem que, quem é mais antigo aqui, a gente sabe que a varfarina
sempre foi um medicamento interessante na evolução de um paciente com doença coronariana em geral. Só que ela não pegou por quê? Porque aumentava muito o risco hemorrágico. Então, não é surpresa que quando a gente vai comparar esses pacientes no desfecho de eficácia, tanto em relação ao mês do paciente, né, que geralmente é infarto, derrame e morte, ou todas as causas de morte, ou morte cardiovascular, ou infarto do miocárdio, vocês vejam que aqui nunca nós tivemos vantagem nenhuma, porque, de novo, a amostra não foi o suficiente para ter poder para mostrar essas diferenças. De novo, também em relação a AVC, em relação à hospitalização, até em relação à hospitalização houve uma redução, mas não chegou a ser significativa. E há alguma discussão aqui em relação à trombose de stent que eu vou explorar um pouco na próxima meta-análise. E na conclusão dos investigadores dessa meta-análise, feita em julho do ano passado, eles mostraram o seguinte, e na verdade, tanto o antivitamina K mais um P2Y12 ou o NOAC mais um P2Y12, eles protegiam contra o sangramento, mas o NOAC mais o inibidor P2Y12, ele consegue ter um índice menor de hemorragia intracraniana, a despeito do ponto de vista estatístico, ela não ser significativa, mas havia um sangramento maior e todos nós morremos de medo de sangramento intracraniano. Se tem menos sangramento intracraniano, isso é interessante, e a conclusão dos investigadores é que nós deveríamos optar sempre pela associação do NOAC com o P2Y12 do ponto de vista em geral para essa população. Eu vou mostrar agora mais uma meta-análise um pouquinho mais recente, né, de abril de 2020. Meu Deus, tem gente que em pleno Covid ainda está publicando coisa. Essa meta-análise ela avalia um pouco diferente, ela compara, então, todos os 4 grandes estudos feitos com os fármacos que a gente conhece, os novos NOACs. Então, o Pioneer, que eu já comentei aqui, o Redual, o Augustus e, por último, o Entrust, que foi o último estudo, foi apresentado com a Edoxabana. Vejam que o maior estudo é o Augusto, com 4.600 pacientes. São estudos diferentes, porque já começa que o Augustus ele avaliou essa comparação diferente. Haviam grupos, por exemplo, que tomava o fármaco com placebo sem aspirina e outros que tomava varfarina sem aspirina, coisa que nenhum dos estudos subsequentes, nem o Redual, nem o Pioneer, fez essa mesma randomização 2 contra 2, né? Então, isso é importante. Outra coisa importante aqui no slide seguinte é que... Espera aí, eu acho que eu pulei aqui. Tá, esse aqui é o primeiro. Tá. Outra coisa importante, por exemplo, o Entrust, vocês vão ver que ele teve uma dificuldade, ele foi o último estudo, ele teve uma dificuldade nos pacientes que foram randomizados para varfarina de conseguir atingir o RNI nas 2 primeiras semanas. Isso foi considerado um critério para explicar o porquê que esse grupo teve uma hemorragia um pouco maior. Tá? Isso é o argumento dos investigadores. Tá? Outra coisa importante, assim, alguns dados, por exemplo, do Augusto, que é um estudo muito citado, que a gente acha um estudo perfeito. Veja, não foi citado aqui quem é que era infarto sem supra, infarto com supraangina. Vocês vejam que esses dados não foram fornecidos. Isso está na meta-análise publicada no mês passado. Tá? O tipo de stent, o tipo de P2Y12 foi clopidogrel, prasugrel, ticagrelor. Na verdade, talvez isso não tenha influenciado muito no resultado final. E por último, aqui no slide final sobre esse assunto, vamos analisar esse estudo aqui. Que, veja, lembra que vocês ali, naquela meta-análise feita publicada no ano passado, ele analisa droga antivitamina K contra os NOACs. Aqui não, aqui ele analisou estudo por estudo. Então, vocês vejam, quando a gente vai avaliar essa revisão em relação à hemorragia, vocês vejam que não tem dúvida nenhuma que todos diminuíram a hemorragia, mas o Entrust, talvez, por esse problema de conseguir um RNI adequado nas 2 primeiras semanas, tenha comprometido as informações,
mas, de certa forma, toca o intervalo de confiança, assim como o próprio Pioneer. O Pioneer aqui é porque ele tem aquela dose de 15 miligramas, usando mais um P2Y12, e tem uma outra dose de 2,5, usando dupla antiagregação. Então, como ele, nesse estudo aqui, também está contaminado, porque uma boa parte daquele que usou o fármaco NOAC também usou a dupla antiagregação. De qualquer maneira, os fármacos que mostraram melhor resultado do ponto de vista de prevenir sangramento foi o Redual e o Augustus nos estudos citados, tá? Tanto de sangramento maior, quanto quando sangramento menor somado ao sangramento maior. Aqui, nesse caso, seriam os dois tipos de sangramento. Quanto à eficácia, daí nós vamos avaliar aqui, ó. Esse que é o problema, e eu queria atentar a vocês essa diferença da primeira meta-análise para a segunda meta-análise. O que eles observaram? Vocês vejam, lembra que eu falei para vocês que a gente tinha a impressão que talvez varfarina fosse um medicamento interessante para os pacientes infartados, mas o problema é que sangrava muito. Pois é. Então, vocês vejam que a curva aqui pende para o lado da varfarina, mas ela cruza o intervalo, então, tranquilo. Esses fármacos todos que a gente usou, que a gente usa no dia a dia, os DOACs, não tem problema nenhum, a gente pode usar, que eles não são piores em termos de eficácia. Fica alguma dúvida aqui, ó, e aí vamos analisar do ponto de vista amostral. As amostras só tinham poder para mostrar a diferença em relação à segurança, não em relação à eficácia. Vocês vejam, vou chamar a atenção para vocês por um ponto aqui, ó. No estudo Augustus, o número de pacientes com trombose de stents, o estudo Augustus acompanhou só em 6 meses. Os outros, pelo menos, num segmento de 12 meses. No segmento de 6 meses, teve 21 tromboses de stent contra 12 dos pacientes que que fizeram a tripla terapia. Então, assim, é lógico que com essa amostra, 21 contra 12, uma amostra muito pequena, mas se a gente for analisar, 21 contra 12 parece o dobro, né? Então, será que num estudo maior, numa amostra maior, tentando provar a eficácia, será que esse número não vai aparecer? Pois é. E até aqui, ó, essa última, ainda dentro dessa meta-análise aqui, ó, quando a gente fala em relação à mortalidade, de novo, não teve vantagem. Vamos assim dizer, se a gente teve mais hemorragia de um lado, mas no total, veja, a gente não teve vantagem de um grupo em relação ao outro, nem na mortalidade total e nem na mortalidade cardiovascular. E aqui no Redu puxou um pouco mais para o lado do novo fármaco, mas, de qualquer maneira, toca o intervalo de confiança. O que chama atenção em relação à eficácia, isso que eu quero que vocês gravem, é o seguinte: não dá para fazer raciocínio aqui. Por quê? Porque o poder amostral é pequeno. Então, o que os autores dessa meta-análise, recentemente publicada agora, né? Vocês me desculpem, em abril de 2020, é um estudo antigo, eles mostraram, não tem dúvida nenhuma que esse estudo suporta a evidência que se a gente usar um DOAC mais a terapia dupla, a gente está beneficiando muito esses pacientes do ponto de vista de redução de risco de sangramento. Mas o uso de dupla terapia versus tripla terapia é um efeito inconclusivo em relação ao risco de morte e eventos isquêmicos. Então, isso que eu quero dizer para vocês, assim, ó, a gente já está tranquilo de usar o remédio, mas a gente não sabe se, na verdade, ele realmente previne. Por quê? Todos esses estudos são muito controlados, randomizados, doentinho ali na mão, direitinho. Mas a gente não sabe nós se... Estou passando um pouquinho do tempo, Arri. Se puder acelerar um pouquinho, por favor. Tá. Eu vou chegar, então, no meu último slide. Eu até ia falar aqui, eu vou passar para o meu último slide, tá? Como eu devo tratar? Qual stent? Definir se... A primeira coisa, eu acho que a gente está num mundo agora de isquímia, né? Nosso mundo hoje é isquímia. Então, a gente precisa primeiro ver se esse paciente realmente precisa usar o antitrombótico stent, se ele é de fato necessário. Essa é a pergunta número 1, tá? E, claro, aqui eu botei segunda geração, porque isso está nos livros. Ninguém está mais usando, nem tem mais a stent de primeira geração. E também o BMS também já era passado, né? E, de preferência, sempre abordagem pela artéria braquial. O clopidogrel, na maioria das vezes, e às vezes associado a baixa dose, se o risco trombótico for elevado. Uma coisa que eu acho que é nova, isso eu li agora, se vocês quiserem ler também, está no Up to Date,
desse mês, renovado, escrito pelo Dr. David Holmes e editado pelo Dr. Christoph Cannon. Então, assim, gente de muito nível. E eles colocaram pela primeira vez, que eu nunca tinha escutado nesse assunto aqui, falar em prasugrel ou ticagrelor. Eles afirmam o seguinte: prasugrel ou ticagrelor pode ser considerado, nós estamos falando aqui de dupla antiagregação, pelo menos, em pacientes com história de trombose, estente ou recidiva de síndrome coronariana aguda. E adicionar nesses pacientes de mais risco hemorrágico gastrointestinal, associar um inibidor de bomba de prótons que não interfira no citocromo P2C19. Sempre anticoagulante, qual? A gente sempre deve dar preferência para os dois, sempre. Tá? Mesmo aquele indivíduo que está muito bem adaptado ao antagonista da vitamina K, que é um cara, aquele paciente nosso que a gente já conhece, que controla, esse paciente poderia continuar, ele deveria ser informado que o DOAC diminui a hemorragia cerebral, mas se ele quiser continuar, ele pode continuar. Tá? E o NOAC? Qual é o NOAC melhor? Pois é, isso é um assunto que a gente poderia discutir aqui a noite inteira, não vou entrar no mérito, mas se ele já estiver tomando algum, ele deve manter aquele ali. Por quanto tempo? Se o paciente... Agora eu vou tentar resumir aqui a resposta da aula. Baixo risco trombótico e baixo risco hemorrágico, a gente vai começar o NOAC, clopidogrel, e tentar usar por 12 meses, se for síndrome coronariana aguda. E se o paciente tiver um risco hemorrágico muito baixo, a gente poderia associar ao AS. Se a gente tem um baixo risco trombótico e um alto risco hemorrágico, a gente vai usar o NOAC, o clopidogrel, e vai suspender o clopidogrel aos 6 meses. Tá? Se o paciente tem um alto risco trombótico e um baixo risco hemorrágico, de novo, vamos tentar usar o NOAC, o clopidogrel, e o AS de 1 a 6 meses. Tá? E, por último, se eu tenho um alto risco trombótico e um alto risco hemorrágico. Essa é a pergunta de $1 milhão. Ninguém sabe, na verdade. Porque é polêmico e muitos dos autores aqui vão usar o AS a critério médico. Isso aqui eu tirei da minha cabeça? Não, na verdade, assim, eu quero só concluir que eu li o UpToDate e esses autores que eu falei para vocês são pessoas extremamente consideradas e eles até, para fazer essas afirmações, todas essas 4 afirmações estão no UpToDate, que foi readaptado esse mês. Eles consideraram a opinião deles, eles não se basearam naquelas tradicionais diretrizes de 2, 3 anos. Não é muito diferente, mas eu acho que ela incorpora esse conceito dessas meta-análises que eu falei para vocês, já também nesses 2 últimos estudos, porque os estudos são muito recentes e a gente não tem nenhuma diretriz depois desses estudos. Sérgio, me desculpa aí eu ter me estourado um pouco tempo, mas é que a quantidade de informação era muito grande. Eu queria dar uma ideia para vocês aí do que a gente tem de novidade em relação a isso. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Vamos enfrentar aí a pandemia. Vamos acabar com esse negócio. Não vamos desanimar. Um abraço. Obrigado, doutor Arri. Vamos dar sequência agora à terceira pergunta. Quando indicar a ablação na fibrilação atrial? Eu convido para respondê-lo o doutor André Dávila. Obrigado, Sérgio. Eu vou tentar me ater ao tempo de 10 minutos, pelo adiantado da hora. Obrigado pelo convite. Hoje em dia, a definição, a indicação de fibrilação atrial é claríssima. São todos os pacientes sintomáticos refratários à droga antiarrítmica. Independente da situação cardiovascular, das doenças cardiovasculares que esses pacientes têm e da forma de fibrilação atrial, seja ela se apresentando na forma paroxística persistente ou essa persistente de longa duração. Isso se deve, com esse tipo de percepção, a cardiologia já está, de fato, se movendo nessa direção. Vocês vejam que os procedimentos realizados em nosso grupo, em Florianópolis, crescem a cada ano, e ano passado nós realizamos quase 200 procedimentos de fibrilação atrial. Se nós contarmos o grupo do Dr. Tiago, em Itajaí, Joinville, Chapecó e Florianópolis,
são quase 400 ablações de fibrilação atrial por ano no estado de Santa Catarina. O procedimento em si, ele conseguiu se popularizar porque, do ponto de vista técnico, ele basicamente se foca, existem exceções a isso, mas ele basicamente se foca na tentativa de se obter um isolamento elétrico das veias pulmonares, que, via de regra, são o foco primordial da fibrilação atrial. E isso é conseguido, hoje em dia, num procedimento que é feito de rotina, que dura mais ou menos 1 hora, com baixa utilização de fluoroscopia. A grande maioria dos pacientes é liberado do hospital no dia seguinte e o grupo como um todo apresenta uma taxa de recorrência aceitável. O bom é que tudo isso é obtido com índice de complicação bastante baixo. Na nossa casuística de 931 procedimentos consecutivos, nós não tivemos nenhum óbito, nenhuma fístula esofágica e duas efusões pericárdias que foram tratadas sem maiores consequências para os pacientes. E é por causa disso que se tem expandido cada vez mais a indicação. Os senhores vejam, por exemplo, uma situação como essa, numa senhora de 65 anos, já submetida a uma cirurgia de revascularização e que tinha apresentado como complicação de uma terapia tríplice, depois de ter colocado no estente, uma hemorragia retroperitoneal. Essa paciente, ela tinha um coração normal a despeito de ter um átrio muito grande, mas a anatomia do coração era muito favorável à ablação. Ela tinha, ao invés de 4 veias pulmonares, a presença desse enorme tronco comum, aonde, quando presente, via de regra, é a principal fonte de fibrilação atrial. O bom para o intervencionista é que essa estrutura é muito simples de ser ablacionada, é muito simples de se conseguir o isolamento dessa estrutura, e como os senhores veem no caso aqui representado em cinza pela ausência da atividade elétrica, todo o tronco, as veias direitas e a parede posterior como um todo, que tinha em si muita cicatriz, ilustrada aqui pela presença dessas cores degradê, que vão desde o vermelho até o roxo, toda essa região foi isolada eletricamente e essa paciente evoluindo muito bem há muito tempo. Um grupo oposto a esse são pacientes jovens, de coração completamente normal, e que apresentam sintomas incapacitantes da fibrilação atrial. Esse é um exemplo deles. É uma jovem, uma senhora, uma moça de 36 anos, maratonista amadora, e que apresentava como queixa, durante a maratona, a presença de angina e pré-síncope. Ela foi submetida a um teste de esforço. Os senhores vejam que o esforço é capaz de desencadear uma fibrilação atrial com uma frequência de 240 batimentos por minuto, mimetizando os sintomas que ela apresentava durante a maratona. Ela foi, então, submetida a uma ablação. E os senhores vejam, então, que as 4 veias pulmonares aqui, que eram, nesse caso, o foco da fibrilação atrial, foram isoladas. O cinza representa a ausência de atividade elétrica e o roxo representa uma voltagem do tecido atrial normal. Essa paciente, eu tenho certeza que ela está bem, porque ela almoça no mesmo restaurante que eu almoço, e eu a encontro, pelo menos antes da pandemia, quase que todas as semanas, e ela está satisfeita com o resultado da ablação. Ela voltou a se exercitar, voltou a correr, e como os senhores notam nesse teste de esforço de controle após a realização da ablação, ela teve a fibrilação atrial induzida pelo esforço eliminada com a ablação. Eu insisto sempre nesses casos dos pacientes que têm uma alteração anatômica das veias pulmonares, porque a despeito da recorrência da população em geral, como o Tiago mostrou antes, ser de 20% naqueles pacientes submetidos à ablação, existe uma peculiaridade em alguns subgrupos de pacientes. Aqueles pacientes portadores que têm um tronco comum esquerdo, ou seja, pacientes nos quais as duas veias pulmonares esquerdas se fundem num tronco comum antes de atingir o átrio esquerdo, eles têm um prognóstico excelente depois da ablação. Os senhores vejam que nessa população, um artigo que nós já publicamos em 2018 nos arquivos do Brasil de Cardiologia, ao contrário da população geral, o grupo de pacientes que tem o tronco comum esquerdo tem uma recorrência de 8% no follow-up médio de 2 anos. Isso é um resultado excepcional, principalmente quando se leva em conta o baixo índice de complicação. Também é importante ressaltar que nós temos uma crença na efetividade das drogas antiarrítmicas maior do que a realidade. Se sabe que, dependendo do tipo de população em que se prescreve a droga antiarrítmica, elas podem ser, sim, pró-arrítmicas, inclusive levando a eventos fatais. Se vocês vejam, por exemplo, esses casos aqui, em que se prescreveu propafenona para esse tipo de paciente. Numa população de 127 mil pacientes, 102 desses pacientes apresentaram eventos que potencialmente fatais.
E vejam que quando eles apresentam essa característica de idade mais avançada e que tem um complexo QRS alargado, como esse caso que sugere a presença do bloqueio de ramo direito, eles têm um risco 4 vezes maior de apresentarem efeitos pró-arrítmicos do que aqueles pacientes jovens com QRS normal. Vejam esse caso como é interessante. Esse é um paciente que tinha um bloqueio de ramo direito com BDAS, se apresentava em flutter atrial, que foi o resultado da reversão da fibrilação atrial com o uso de propafenona. Esse paciente, então, é submetido a um teste de esforço e notem que, especificamente a propafenona, ela tem a capacidade de diminuir o ciclo e lentificar o flutter atrial na superfície do átrio e melhorar a condição pelo NOAV. Portanto, à medida que esse paciente se exercita, vai havendo uma aceleração da resposta ventricular até que o paciente entra num flutter 1 para 1. E dependendo da condição cardiovascular desse paciente, esse é o tipo de arritmia que pode facilmente degenerar numa arritmia ventricular muito grave. Eu vou cobrir rapidamente esse assunto, porque é muito importante que, apesar do doutor Tiago já ter citado esse estudo chamado Castle, é um estudo importante para que se mude um paradigma. De uma maneira geral, quando o paciente evolui com insuficiência cardíaca, fração de ejeção rebaixada e um átrio esquerdo aumentado, se diz que essa fibrilação atrial dele ela é impossível de ser controlada. E esse foi a avaliação que foi feita através desse estudo publicado já há 2 anos atrás. Os senhores vejam que numa população relativamente jovem, de 65 anos, a maioria deles com miocardiopatia não isquêmica, que tinha um átrio esquerdo aumentado, 48 milímetros, uma fração de ejeção bastante reduzida, e a grande maioria desses pacientes já vinha em uso de algum tipo de droga antiarrítmica. Esses pacientes, então, tiveram um follow-up, um resultado muito mais favorável depois da ablação quando comparado à terapia médica. E pela primeira vez se conseguiu demonstrar que a ablação da fibrilação atrial nessa população, caracterizada por esse tipo de achado, melhora a sobrevida dos pacientes. Portanto, são esses pacientes que merecem uma consideração especial quando se pensa na possibilidade de ablação. Eu me lembro que muitos anos atrás o Dr. Anderson ele me havia dito que se houvesse algum tipo de intervenção que pudesse fazer com que 30% dos pacientes de insuficiência cardíaca do ambulatório dele se mantivessem em ritmo sinusal, ele teria um prazer grande de enviar esse paciente para esse tipo de procedimento, de intervenção, para essa droga antiarrítmica. Eu acho que esse tempo chegou. Basta, entretanto, que se mude a mentalidade de que nessa população o benefício é muito grande e o procedimento factível. Os senhores vejam, então, no objetivo primário do estudo, a ablação favoreceu, diminuindo o número de mortes e o número de internação hospitalar por insuficiência cardíaca, e naqueles objetivos secundários, com exceção do acidente vascular cerebral, que parece que a ablação não modifica o risco desse tipo de evento, todos os outros endpoints foram favoráveis no grupo de ablação quando comparado no uso de drogas antiarrítmicas. É por isso, então, que eu acho que nos dias atuais, a indicação da fibrilação atrial ela já está bem estabelecida e ela pode ser considerada como, eventualmente, até uma alternativa de primeira opção, ou seja, que deve anteceder o uso das drogas antiarrítmicas, claro, quando o paciente assim prefere. Nos pacientes jovens, que não faz nenhum sentido um paciente de 50 anos você condená-lo ao uso de uma droga antiarrítmica com potenciais efeitos importantes durante a vida inteira dele. Nesses pacientes, claro, que se fez a preferência por uma droga antiarrítmica, ou que você antecipa um efeito colateral importante da droga antiarrítmica, como, por exemplo, paciente com disfunção do nó sinusal, aquele que já tem um complexo QRS alargado, parece contraindicado para esses pacientes uma tentativa de se usar a droga antiarrítmica quando existe uma alternativa cujo resultado clínico é melhor do que a droga antiarrítmica em si. Então, nessa população, nós podemos, ao invés de considerar as drogas antiarrítmicas, levar em conta a possibilidade de fazer uma ablação como primeira alternativa. E, é claro, naqueles pacientes em que a doença agrava ou cria a disfunção ventricular, esses pacientes merecem, por conta dessa evolução, o melhor tratamento possível para que essa doença ventricular dele não evolua ou se reverta. Então, são os casos em que existe uma taquicardia e miopatia, ou seja, a disfunção ventricular induzida pela frequência ventricular alta em pacientes com fibrilação atrial, e naqueles pacientes que já têm uma disfunção ventricular, onde a presença de fibrilação atrial desempenha um efeito adverso na qualidade de vida e na função ventricular desse paciente. Por último, claro, como eu expliquei antes,
naqueles pacientes em que, através da tomografia, se identifica a presença de um tronco comum esquerdo, como esses doentes têm um prognóstico muito bom, 8% de recorrência de fibrilação atrial depois de 2 anos de acompanhamento, eu acredito que nesses pacientes se possa oferecer, inclusive, como primeira escolha, a ablação, ao invés de tentativas de droga antiarrítmica. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Muito obrigado, doutor André. Nós temos aqui algumas perguntas que já foram formuladas anteriormente. A primeira pergunta é para o doutor Arri. Essa pergunta é do doutor Guilherme Fialho. Boa noite, Arri. Qual a sua opinião de, ao invés de tirar a aspirina da dupla antiagregação, por que não tiramos o P2Y12? Há dados? Então, assim, ó, o Sérgio, tu sabe que os DOACs, né, particularmente, principalmente os 2 primeiros que surgiram, a Ivarox e a dabigatran, eles tinham alguma capacidade de gerar lesão gastrointestinal. E somado, todos nós aqui conhecemos a natureza da aspirina, que também pode causar, então você vai juntar a fome com a vontade de comer. Então, assim, por isso que há uma tendência, né, naquele paciente, quando você vai fazer uma dupla associação, é você preferir o clopidogrel, porque, vamos pensar, se a aspirina lesa o estômago, e se eu estou dando anticoagulante, que é hemorrágico, vou lesar o estômago, vou ter mais hemorragia, seja com a varfarina, seja com os novos anticoagulantes. Então, respondendo a pergunta, sim, a gente sempre vai ter o outro P2Y12, eles até vê que nesses estudos eles são genéricos, eles usam a expressão P2Y12 por causa da maior chance de ter uma hemorragia gástrica, vamos dizer, provocada pelo efeito direto da aspirina e amplificada pelo efeito anticoagulante das medicações que a gente está discutindo. Obrigado, doutor Arri. Aqui tem mais uma pergunta dirigida à sua senhoria também. A pergunta do doutor Tarsis, que muitos pacientes não têm condições financeiras de usar um DOAC. Nos pacientes pós-síndrome coronariana aguda, que precisam utilizar um anticoagulante também, qual a melhor opção, então? Varfarina mais AS ou varfarina mais clopidogrel? Tá. Essa pergunta é o seguinte, eu acho que a gente não teve tempo de mostrar aqui, né? Eu tinha até slide disso. O WEST é um estudo que mostra. O WEST foi um estudo publicado antes de a gente já estar amadurecido para fazer estudos, né, nesse assunto com os novos anticoagulantes. Então, o WEST comparou varfarina com um anticoagulante, que seria o clopidogrel, contra a aspirina mais clopidogrel. Mostrou uma diferença. E aí o West é interessante. Era um fármaco já antigo, ele não tinha aquela preocupação inicial, não, vou primeiro mostrar segurança, só efeito hemorrágico. Não, o desfecho primário era um desfecho de eficácia. E mostrou diferença em relação à eficácia, né, de mais ou menos, se eu não me engano, uma diferença significativa, acho que foi de 17 para 11 de eficácia, e uma diferença de hemorragia de 44 para 20, mais ou menos. Eu respondendo a tua pergunta, Tarsis, assim, ó, não há dúvida nenhuma que se eu, por um problema financeiro, tenho que usar a varfarina, eu deveria optar pelo clopidogrel, e eu tenho um estudo que corrobora essa informação. O estudo chama-se WEST. Muito obrigado, doutor Arri. Uma pergunta aqui para o doutor André, feita pelo doutor Fábio Reck da Costa. André, qual a sua opinião do porquê no Castle não houve redução do AVC, apesar da redução do FA? Porque a redução... não existe uma relação temporal óbvia entre a ocorrência de FA e a ocorrência do efeito embólico. Parece que essas duas entidades clínicas, elas representam, são diferentes expressões de uma mesma síndrome atrial, que por hora se expressa como fibrilação atrial, ou por hora se expressa como embólico.
Na verdade, a única relação temporal que existe entre FA e fenômeno embólico, a despeito da FA ser um marcador de risco de fenômeno embólico, é quando o paciente que é submetido a uma cardioversão não é anticoagulado. Nesses casos, existe uma relação temporal entre FA e a ocorrência do fenômeno embólico. Ora, se a FA por si só é simplesmente um marcador dessa síndrome arrítmica embólica do átrio, a eliminação da fibrilação atrial não deve, por si só, ela representar então deve diminuir o risco de AVC. Isso é primeiro. O segundo lado é que todos os fatores de risco outrora identificados pelo CHED, pelo CHES-VASc, são hoje manipulados de uma maneira muito diferente. Hoje em dia, tudo que se tem de tratamento para insuficiência cardíaca, que se tem de tratamento para aterosclerose, isso seguramente deve modificar o valor daqueles fatores de risco. Se eles vejam que, por exemplo, o tratamento da insuficiência cardíaca avançada hoje, quase que, isso é uma visão mais otimista do que realista, quase que eliminou os choques dos desfibriladores que se via muito comumente no passado. Se modificou a maneira da insuficiência cardíaca morrer porque aqueles fatores de risco para taquicardias ventriculares foi modificado, foi manipulado de uma maneira completamente diferente nos dias atuais. O importante é que, nos dois braços do Cabana, o risco de AVC foi 0,6%. Ou seja, mesmo em dois grupos tratados de uma maneira mais ou menos adequada, o risco é relativamente baixo. E é por isso que é difícil mostrar uma redução adicional desse risco num subgrupo de pacientes, mesmo que eles tivessem se mantido em ritmo sinusal. Vários fatores, a evolução clínica foi melhor, tal como em estudos prévios, foi melhor naqueles pacientes que se mantiveram em ritmo sinusal, mas como o risco basal é pequeno antes da intervenção, é difícil demonstrar que a intervenção diminua ainda mais esse risco. Mais uma pergunta para o doutor André. Naqueles pacientes com FA paroxística, com crises raras, 1 a 2 vezes por ano, e com bom sucesso com o pill in the pocket, devemos tentar a ablação? Essa pergunta é do doutor Guilherme Fialho. Olha, Fialho, depende muito da conversa que você venha a ter com o paciente. Vou te dar exemplos práticos. Eu tenho um paciente exatamente nessa circunstância que, coincidentemente, ele tinha esses episódios quando fazia viagens internacionais. Ele optou por realizar a ablação, porque, apesar de serem raros os eventos de fibrilação atrial paroxística e corrigíveis com pill in the pocket, isso modificava demais a qualidade de vida dele. Para outros pacientes, eu concordo, não há necessidade de se submeter o paciente a um procedimento que, apesar de baixo, tem seus riscos inerentes, se o paciente ele se sente à vontade em manipular a fibrilação atrial dessa maneira. Sempre é uma conversa muito clara entre você e o paciente, explicando quais os riscos e quais os benefícios. O fato do doente ter 2, 3 episódios de fibrilação atrial por ano, desde que eles não necessitem cardioversão elétrica para serem revertidos, permite sim que você, em comum acordo com o paciente, possa manipulá-los com pill in the pocket. Mais uma pergunta rapidamente para o doutor André. Ablação associada à oclusão do apêndice atrial. Como estamos? Pergunta do doutor Guilherme Azevedo. Atualmente, muitos serviços têm preferido, quando se opta por fazer isso, em realizar os procedimentos em tempos diferentes. Se imagina que a realização dos procedimentos em tempos iguais, o que seria o ideal para o paciente, né? Ele, de fato, aumenta um pouco os riscos dessa combinação. Não se esqueçam, entretanto, que, de uma maneira geral, são quase que riscos excludentes. Porque a gente sabe que nos pacientes que fizeram ablação de fibrilação atrial, que tem um CHED-VASc igual ou inferior a 3, que não tem AVC prévio, o risco de AVC após ablação é muito baixo. Quase que essa população não se beneficiaria da oclusão da auriculeta. No lado oposto, naqueles pacientes que têm um CHED-VASc muito elevado e que têm contraindicação para tomar um anticoagulante, talvez esses pacientes não tenham uma indicação tão óbvia de se realizar a ablação. Portanto, esses pacientes têm que ser escolhidos de uma maneira independente e não existe uma solução mirabolante, uma solução salvadora em que se possa submeter um doente ao mesmo tempo aos 2 procedimentos. Existem grupos que realizam os procedimentos dessa maneira, nós temos preferido sempre realizar isso em 2 tempos. Primeiro se faz a ablação
e posteriormente se traz o paciente para ocluir a auriculeta, sempre porque ele tem uma contraindicação para anticoagulação. E aí, quando se traz o paciente com o segundo procedimento de oclusão da auriculeta, se aproveita a oportunidade, já que se está navegando no átrio esquerdo, para medir os efeitos da primeira ablação, que, se não forem adequados, são complementados. Como o Tiago citou, quando se faz um segundo procedimento, principalmente nas formas mais avançadas de fibrilação atrial, se melhora muito o controle do ritmo cardíaco nessa população. Uma pergunta a mais para o doutor André. Infarto agudo tipo 2 em lesões coronarianas moderadas provocadas por taquiarritmia, como FA e flutter. Ablação, antiarrítmico ou apenas angioplastia? Foi causado pelo infarto? A ablação causou o infarto? Isso são coisas diferentes. Né? A gente tem que tratar o infarto. Toda fibrilação atrial que se manifesta de uma maneira muito grave, edema agudo de pulmão, angina de peito e outros tipos de manifestação graves assim, para esse paciente com insuficiência cardíaca, por exemplo, indução ou agravamento da insuficiência cardíaca, para esses pacientes deve ser sempre oferecida a maneira mais eficaz de se tratar a arritmia em questão. E não há mais discussão de que o tratamento ablativo tem um resultado a longo prazo muito superior a qualquer combinação de drogas antiarrítmicas. Se subentende que, se a população é de baixo risco, se a fibrilação atrial não é muito sintomática, eu posso optar entre qualquer uma dessas alternativas. Mas nos casos em que a manifestação da fibrilação atrial é grave ou ela agrava uma condição pré-existente, é melhor fazer ablação do que tentar qualquer tratamento antiarrítmico. Tem uma sugestão aqui do Dr. Andrei, que eu ia colocar também, se não tivesse colocado. Falar sobre a retirada dos DOACs após a ablação de FA. Shed-Vasc igual a 2, maior que 2. Qual a recomendação e qual a sua sugestão? Bom, não existe nenhum trial nesse sentido. O trial que está sendo completado agora no Canadá, que se chama Ocean, deve ficar pronto em 6 meses, 1 ano. Já iam parar de recrutar, mas por causa do Covid, o final do recrutamento foi um pouco demorado. O que nós temos usado com outros grupos no mundo como critério para a suspensão do NOAC são naqueles pacientes que têm um Shed-Vasc igual ou inferior a 3, que não tenham tido AVC prévio e que sejam mais jovens do que 70 anos. Porque o paciente de 70 anos, acima de 70 anos, que teve um AVC prévio, tem um risco muito grande. Dentro dos fatores de risco do Shed-Vasc, esses dois têm um papel preponderante. Então, a gente acaba, nessa população, preferindo mantê-los de uso de anticoagulantes. Também nós fizemos uma exceção nos pacientes que se apresentam com taquicardia e miopatia, porque nessa população a volta da contração atrial pode levar muito mais tempo do que o restabelecimento do ritmo sinusal. Então, nos pacientes que têm insuficiência cardíaca ou que se apresentam com taquicardia e miopatia, nós só eventualmente retiramos o anticoagulante, essa população tende a ficar com anticoagulante, quando a gente explica para o paciente dos riscos e se comprova que há, de fato, uma contração atrial já restabelecida. Não é incomum que você faça ablação num paciente com taquicardia e miopatia e 2 meses depois se faz um eco e o átrio esteja parado, a despeito da presença de ritmo sinusal. Não faz sentido nessa população, apesar de não ter nenhum estudo confirmando isso, retirar o NOAC. Então, para a retirada do NOAC nesses pacientes, sempre tentar com eco estabelecer que houve restabelecimento da função e da contração atrial. Esse assunto foi pautado lá na último curso do Dr. Fuster, e realmente é uma expectativa muito grande em cima desse trial, porque esperamos que se possa restringir o uso de anticoagulante nesses pacientes submetidos à ablação com sucesso. Nós temos que aguardar. Mas independente do resultado do trial, eu te garanto que nos pacientes com risco elevado, com AVC prévio muito velhos, ninguém vai correr o risco de retirar o anticoagulante. Ele vai simplesmente confirmar se naqueles pacientes, no outro lado do espectro, de baixo risco, é seguro suspender o anticoagulante. Eu quero agradecer ao Dr. André, agradecer ao Dr. Tiago e ao Dr. Arri, nossos palestrantes, e dar por encerrado esse capítulo, esse assunto, e passar a palavra agora ao Dr. Marcelo Farinazzo.
Bom, já foi um prazer enorme, acho que foi um sucesso a nossa... Foi um mini congresso catarinense de cardiologia, em termos de número de participantes. A qualidade das apresentações excelente. Então, só tenho a agradecer e dar os parabéns a todos, Dr. Jamil, Dr. Amberson. Com isso a gente encerra aí a nossa primeira parte. A segunda parte já tem a data marcada, dia 26. A gente vai dar continuidade ao assunto, né, como já está dentro da nossa programação. Então, um abraço e obrigado aí. Muito obrigado a todos, obrigado aos palestrantes pelas excelentes apresentações. Vamos tentar aperfeiçoar o modelo, vamos tentar fazer com que os problemas técnicos, obviamente, sejam minimizados e pedimos a colaboração de todos na divulgação dos nossos próximos eventos. Eu aqui vou encerrar a gravação do evento, que vai ser disponibilizada em breve nos canais da Sociedade Brasileira de Cardiologia Seccional Santa Catarina e também enviaremos por link para que o máximo de pessoas tenham acesso a essas excelentes apresentações. De minha parte, uma boa noite a todos.